Olá, amores! Como havia mencionado a outra classe, hoje vamos falar um pouco mais de outros tipos de verbos irregulares. Claro que estamos trabalhando em presente de indicativo. A classe anterior havia mencionado que existem alguns tipos de irregularidades, alguns tipos de irregularidades. Nós falamos um pouco mais do ser, do estar, do tener. Hemos visto que o tener tem uma irregularidade consonantal, ou seja, a gente vê que a letra G precisa ser agregada depois da letra N na primeira pessoa. E a gente viu que ele é um verbo que tem câmbio vocálico também, né? O E se transforma em IE, não é isso? A gente já havia visto isto. Vimos que o estar, ele tem uma irregularidade na primeira pessoa. Vimos que o verbo ser é todo irregular. E agora, a maestra quer falar um pouco mais sobre verbos que são irregulares por câmbio vocálico. Vamos analisar esta imagem. Está dizendo no quiero, no puedo. No quiero vem do verbo querer. Então, no quiero está conjugado para querer. E observem aí esse IE. Aí a gente tem um câmbio vocálico, porque o verbo é querer. Esse E do que se transformou em IE. E a gente vai ver por que acontece isso. A mesma coisa nós vamos observar no puedo, que vem do verbo poder. Então, o O do po se transformou em UE. Esses câmbios vocálicos, eles são necessários e eles acontecem para fazer mudança na escrita, para que a escuta, né, a audição da gente fique bem, fique boa. Eu já havia dito isso para vocês, né? Então, nós vamos falar sobre câmbios vocálicos, quando o O se transforma em UE e quando o E se transforma em IE, tá bom? Vamos começar falando do câmbio do E que se transforma em IE. Quero que vocês observem o verbo querer. Vamos prestar atenção que o verbo querer termina em er. Então, verbos terminados em er, a terminação é o, es, e, emos, eis e en. Então, essa é uma irregularidade que acomete a raiz, na parte que fica o quer. E aí, a gente precisa entender que isso acontece por conta da posição da sílaba forte. O verbo querer, o que é o mais forte. Então, quando a gente vai conjugar esse querer, acontece uma mudança por conta disso, de assim, às vezes, o que ficaria feio no verbo, na palavra, isso aconteceria só na segunda ou só na terceira pessoa. Mas para não ficar muito diferente e para que a mudança não fosse um verbo muito igual o verbo ser, que ele é todo irregular, eles mantêm a irregularidade no máximo de palavras e só quando não precisa mesmo. Então, olha lá o querer. Não fica eu quero, não fica tu queres, não fica ele usted quere. Fica quiero, quieres, quiere. Então, se a gente fosse falar de eu quero, não estaria feio, porém não estaria certo. Agora, olha lá, tu queres, mais ou menos. Ele quer. O ele quer já fica bem estranho, não fica? Então, por conta dessa coisa que fica estranho na hora da gente pronunciar a sílaba, é que acontece o câmbio vocálico. Só que aí, eles mantêm a irregularidade na primeira pessoa, que é yo, na segunda, que é tu, na terceira, que é ele, ella e usted. Então, fica yo quiero, tu quieres, ele, ella, usted quiere. Esse é um câmbio vocálico que acontece apenas na primeira, na segunda, na terceira persona do singular e acontece na terceira persona do plural. Então não fica querem, fica querem.
Já nos outros e vos outros, não precisou dessa irregularidade. Por quê? Muda a posição da sílaba tônica. Aqui, ó, o mais forte é o emos, é o eis. Então, eu não posso falar queremos, eu não posso falar quereis. É queremos, quereis, tá? Então, não esqueçam. Essa é uma irregularidade que a mudança acontece na raiz. O E se transforma em IE. Eu quero, tu quieres, ele usted quiere. Depois fica normal. Nós outros queremos, vós outros quereis, eles, elas e ustedes querem. Outros verbos seguem essa irregularidade por câmbio vocálico de E para I. Olha lá o pensar. O pensar acontece a mesma coisa. O E se transforma em IE. Eu pienso, tu piensas, ela, usted piensa. Nós outros pensamos, vós outros pensais. Eles, elas e ustedes pensam. Então, o câmbio vocálico acontece na sílaba onde o golpe de voz é mais forte. No caso de nós outros e vós outros, a última sílaba é mais forte. Nós outros, o amos é o mais forte. Vós outros, o ais é o mais forte. Se a última sílaba é o mais forte, é lógico que não precisou desse câmbio vocálico. Agora observem lá os outros verbos, né? Vamos falar do yo pienso. A antepenúltima sílaba, né, que é o mais forte. Então, eu não posso falar penso, pensas, pensa. Não, tem que padronizar. O E mudou para IE. Pienso, piensas, piensa. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, o verbo pensar é um verbo de primeira conjugação, terminou em ar, tá vendo que fica o, as, a, amos, as e an? A terminação não mudou, porque o verbo ele segue a terminação dos verbos de primeira conjugação. Essa de câmbio vocálico, a irregularidade, ela acontece na raiz. Então, a gente viu o querer, que termina em segunda terminação. A gente viu o ar, que termina em primeira. Vamos ver o sentir, que é um verbo que termina em terceira conjugação. Nós já sabemos que verbos de segunda e terceira conjugação, a terminação elas são praticamente a mesma coisa. Então, olha lá. O, es, e, emos, imos, is e em. Então, somente nos outros e vos outros que esse ir aparece o i. O restante é praticamente a terminação de verbos terminados em segunda conjugação. Voltando aqui sobre o câmbio vocálico, o e que muda para ie. Acontece com o sentir também. Yo siento, tu sientes, ella, usted siente, nosotros sentimos, vosotros sentís, ellos, ellas e ustedes sienten. Vamos ver o empezar. O empezar é um verbo que termina em ar e a gente tem o e que muda para ie. Nossa, maestra, mas como que eu vou saber qual que vai ser o e que vai mudar? Porque por exemplo, o empezar tem um e que começa na palavra. Então isso nunca vai acontecer. O câmbio nunca vai ser no início da palavra. O câmbio não acontece no início, esse câmbio vocálico nunca vai acontecer no início do verbo, tá bom? É sempre no meio, né, na segunda sílaba em diante. Mas como que eu vou saber? Quando a sílaba for mais forte. No caso do empezar, o P é o mais forte, por isso que houve a mudança do E mudando para IE. Ah, mas o verbo preferir, por exemplo, olha lá, preferir. A gente tem um pre, a gente tem um fe, né? É lógico que a mudança vem no fe, tá? Que é a mais forte. Preferir, prefiero, prefieres, prefiere. Vamos ver o empezar. Empiezo, empiezas, empieza. Empezamos, empeçais, empiezam. Não esqueçam, esses verbos que são irregulares por câmbio vocálicos. A irregularidade, ela acontece no yo, no tu, no ele, no ela e no este. Depois, no ellos, no ellas e nos tedes. Somente nessas. Em nós outros, em vós outros, não acontece a irregularidade na raiz,
porque a posição da sílaba tônica é outra. Muitos verbos, tá, pertencem a esse tipo de irregularidade. A gente tem alguns aqui, olha lá. Entender, serrar, encender, mentir, preferir, perder, governar, recomendar, defender, confessar, sentar-se, entre outros. Há muitos verbos que recebem esta irregularidade por câmbio vocálico. Vamos ver o que a sua apostila está escrito ali? Lá no início está escrito assim, ó. Em espanhol, há muitos verbos irregulares que têm câmbio vocálico, pero vas a estudar solo dos tipos. Tomamos como exemplo os verbos querer, poder citados em la foto. E verás que a letra I aparece na pronunciação de no quiero. E as letras UE aparecem na pronunciação de no puedo. Então, põe atenção na tabla a continuação, pero toma cuidado que há duas exceções de sujeito. Quais são as exceções? Nosotros e vosotros. Então, eu quero que aí em casa vocês façam um exercício, primeiro, de conversação. Vocês vão ter que falar o pronome e o verbo, começando do querer até que chegue o empezar. Segue o exemplo que eu vou falar. Eu quero, tu quieres, usted quiere, ella quiere. Nosotros queremos, vosotros queréis, ustedes quieren, ellos, ellas quieren. Después, yo pienso, tu piensas, él, ella, usted piensa. Nosotros pensamos, vosotros pensáis, ellos, ellas e ustedes piensan. Façam isso com todos os verbos dessa tabla. Eu quero que vocês falem o pronome e falem o verbo. Gente, aprender conjugação verbal é assim. A gente tem que ir falando e memorizando. A gente fala para memorizar e a gente escreve para memorizar. Então, depois que vocês fizerem essa prática, tá, de fazer essa conversação, aí vocês vão fazer o exercício, tá, que vem aí logo na sequência. Vocês têm que fazer o exercício referente aos verbos por câmbio de E para IE, tá? Então, conjuga os verbos entre parênteses na forma adequada. Então, como que conjuga? Empezar, tá? Hoy martes, né? No caso, tá falando hoje, o dia. A partir de agora, começa a gente ter que descobrir. No caso, hoy martes empezou mi curso. Vocês vão pegar o empezar e vão conjugar, tá? Para esse exercício. Deixa eu só conferir a página, porque aqui na apostila online não tá aparecendo. Vai ser a página 18. Então, lá na página 18, tá escrito assim, ó, conjuga os verbos entre parênteses, é isso mesmo. Então, no caso da primeira frase, a frase 1, não tá falando, né, o pronome, mas por dedução a gente tem que pensar que é terceira pessoa, o dia, então dia é terceira pessoa. Então, anota aí, a maestra vai falar para vocês a pessoa de cada uma dessas frases. Então, na número 1, vocês vão ter que conjugar o empezar na terceira pessoa. Na número 2, vocês vão ter que conjugar o preferir na primeira pessoa. Na número 3, vocês vão conjugar o recomendar na segunda pessoa. Na número 4, vocês vão conjugar o serrar na primeira pessoa. Daí vocês têm que conjugar esses verbos que estão entre parênteses para essas pessoas que a maestra foi falando. Pausa o vídeo, completa as frases e aí continua a videoaula, que aí a maestra vai falar do câmbio vocálico do O que muda para o E. Pausaram o vídeo? Tranquilos? Vamos começar então, vamos falar agora sobre câmbio vocálico, o O que se transformou. Então, no caso da mudança anterior, agrega um I junto ao E.
No caso dessa mudança agora, o O muda para o E, não agrega, o O muda para o E. Quando que isso vai acontecer? Também para yo, para tu, para usted, ele e ella, e para ustedes, ellos e ellas. Nos outros e vosotros não acontecem essa mudança, por conta que também a posição da sílaba tônica é a última, o hemos e o eis. Então, esses verbos, o O se transforma em UE. Eu não posso falar podo, olha só como ficaria feio. Podo, podes, pode, né? Podem. Tem algumas que até daria certo, mas numa conjugação verbal, precisa ter, por mais que o verbo seja irregular, precisa ser linear, né? Os verbos têm que ser... O que é linear? É uma coisa que começa de um jeito e vai daquele jeito certinho. Não pode ter muitas mudanças, senão fica muito complexo, fica muito feio. Então, olha o poder, que significa poder mesmo, tá? Yo puedo, tu puedes, él, ella, usted puede, nosotros podemos, vosotros podéis, ellos, ellas e ustedes pueden. Olha lá o verbo volver, significa voltar. Yo vuelvo, tu vuelves, él, ella, usted vuelve. Nosotros volvemos, vosotros volvéis, ellos, ellas e ustedes vuelven. Olha o verbo dormir. Yo duermo, tu duermes, él, ella, usted duerme, nosotros dormimos, vosotros dormís, faltou um acento no i aí, ellos, ellas e ustedes duermen. Olha o verbo morir. Yo muero, tu mueres, él, ella, usted muere. Nosotros morimos, vosotros morís, ellos, ellas e ustedes mueren. Prestar atenção com o verbo morir, que não é morrer. Significa morrer, mas não tem esse arranhado. É um vibrato, a gente já viu por que tem esse vibrato. Morir. E aí, esses verbos, a irregularidade, então, na raiz, por câmbio, troca vocálica, o O se transforma em UE. Eu quero que vocês façam igualzinho anteriormente. Fala o pronome sujeito, fala como que aquele verbo conjuga para ele. Vocês têm que fazer esse treinamento, tanto para vocês adquirirem a pronunciação do verbo, quanto para vocês ouvirem o que vocês estão falando. Igual a esse tipo de irregularidade, esses outros verbos também acontecem isso. Aprobar, almoçar, consolar, recordar, sonhar, soltar, resolver, mover, entre outros muitos, tá? E aí vocês também vão fazer o exercício que está embaixo aí da tabelinha. Conjuga os verbos entre parênteses em la forma adequada. Aí a maestra também vai falar para vocês que pessoa que vocês vão estar conjugando. Na número 1 desse exercício 2 aí, vocês vão conjugar o poder na primeira pessoa. Na número 2, vocês vão conjugar o morder na terceira persona. Isso. Na terceira persona. A número 3, vocês vão conjugar o aprobar na primeira persona. Na número 4, o dormir é para ellos e o poder é para yo, tá? Então, eu quis falar os pronomes porque vocês ainda estão começando a estudar, não tem como vocês de cara já descobrir que sujeito que é na frase. Mas logo vocês vão conseguir fazer isso. De momento agora, eu preciso que vocês entendam como que o verbo se conjuga e memorizem. Para memorizar, tem que falar, fica falando o pronome mais o verbo e tem também que fazer o exercício de fixação.
Depois que vocês fizerem a página 18, vocês têm que terminar de fazer a página 29. Então, vocês vão lá na tarefa de casa, na página 29, vão fazer o exercício número 2, tá bom, galerinha? E vão fazer o exercício número 3 da página 30. Eu já havia explicado. Façam isso, aí na próxima aula a maestra já faz a correção dos verbos irregulares. E se tiver alguma dúvida, é só me perguntar. Então, beijos e hasta luego!